Muito bem, pessoal. Então vamos para o nosso momento de olharmos a palavra de Deus e entendermos talvez aquilo que Ele quer conosco. E hoje, eu não sei se você vai gostar ou não, mas eu não vou colocar fumaça na tua cara e nem fazer você mastigar pimenta, tá? Nós estamos fazendo uma sequência no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é extremamente denso, como vocês viram, né? E como eu brinquei, alguns comentaristas, então, né, tem algumas piadinhas a respeito do livro. Mas hoje eu não vou falar sobre o livro de Eclesiastes. Eu vou deixar a gente digerir ainda um pouco daquilo que nós ouvimos, daquilo que ele nos faz olhar, perceber e cumprir. Então, hoje eu vou usar um texto diferente, mas em algum outro momento a gente vai voltar a olhar o livro de Eclesiastes, tá bom? Eu quero começar hoje, então, com uma pergunta que seria mais ou menos assim: qual é o fruto de um cristão maduro, fiel e comprometido com Deus? Vocês podem me dar algumas dicas aí? Peraí, vamos lá, um por vez. Amor é algo que o cristão, né, deve levar e manifestar na sua vida. Que mais? Os fruto do Espírito, Gálatas 5. Compromisso, ok. Que mais? Vamos lá. Arrependimento. Oração. Adoração, desculpa, ok. Que mais? Generosidade. Intimidade com Deus. Misericórdia. Fé. Tá bom? Para vocês está tranquilo isso? Não, tem muito mais coisa, né? É difícil. Agora vocês me deram o fruto da vida de um cristão maduro. E qual é o fruto de um grupo de cristãos maduros, fiéis e comprometidos com Deus? Vamos lá. Qual é o fruto de um grupo de cristãos maduros, fiéis e comprometidos com Deus? Evangelismo está envolvido, amor, mas o fruto desse grupo? Unidade, união, uma igreja impressionante. Isso aí. Então, um cristão comprometido, ele tem como fruto revelar a Cristo para as pessoas ao seu redor. E quando um grupo de cristãos maduros se une, nós temos uma igreja impressionante. Isso que eu acho legal. A grande questão agora é: o que é uma igreja impressionante? E aqui nós temos que começar a observar e prestar atenção, porque muitas vezes nós temos uma ideia do que é uma igreja impressionante. Nós, como seres humanos, normalmente nós somos envolvidos por coisas, entre elas, né, por exemplo, luzes, multidões, luxo, uma performance de pregação e de louvor, emoções, aquilo que a Andrelise trouxe para nós aqui, comoção, né, se houver choro e tudo mais, barulho, uma igreja que faz um monte de barulho, ou sensações, uma igreja que nos dá várias sensações e coisas boas. E eu pergunto para vocês, isso é uma igreja impressionante? Pode ser, pode não ser. O que vai me fazer entender o que realmente é uma igreja impressionante? Será que nós temos uma fotografia de uma igreja impressionante? Será que nós temos alguma descrição de uma igreja que já foi impressionante? Será que nós temos como observar algo que seja parecido com uma igreja impressionante? Aonde vai estar baseado aquilo que o cristão entende como uma igreja impressionante? Aonde? Na Bíblia. Tudo que o cristão faz precisa encontrar respaldo na sua palavra. E na palavra de Deus nós então deveríamos ter
uma ideia do que realmente é uma igreja impressionante. Porque ali nós vamos então realmente entender aquilo que, né, o Edu falou. Pode uma igreja impressionante ter tudo isso? Pode. Pode não ter? Pode não ter. Mas qual é a essência, a raiz de uma igreja impressionante? Então eu quero te convidar a olhar uma igreja impressionante, como a Bíblia nos apresenta. E isso está lá no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 2. Andrelise usou lá o capítulo 27, já quase no fim do livro de Atos, e eu vou usar o início do livro de Atos. Capítulo 2, do versículo 42 até o versículo 47, nós temos ali uma fotografia do que realmente é uma igreja impressionante. Atos, capítulo 2, do 42 ao 47, nós temos aquilo que realmente a Bíblia nos incentiva a manifestarmos, a termos, preservarmos, e o resultado de cristãos maduros quando se reúnem. E aí eu quero que você acompanhe agora esses breves versículos aí, para nós entendermos o que realmente é uma igreja impressionante. E já começa no capítulo 42, no versículo 42, desculpem, diz assim: eles, quem são eles? A igreja de Atos. Lembra que um pouquinho antes nós tivemos, no início do capítulo 2, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, aonde nós entendemos que ali a igreja ela começa a se expandir por meio do poder do Espírito Santo que havia sido prometido por Cristo. Cristo morre na Páscoa, e quando eles estão comemorando a festa do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desce sobre aqueles que Jesus havia dito para permanecerem em Jerusalém, esperarem a descida do Espírito Santo, para aí então serem suas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins da terra, conforme Jesus havia dito em Atos 1:8. E o versículo 42 então diz que eles, esses cristãos, no qual estão os apóstolos e outras pessoas que ouviram a respeito do Espírito, da pregação sobre Cristo, então eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então o versículo 42 agora, se a gente olhar bem, ele está nos dando várias informações. Primeiro é que os cristãos se dedicavam. Essa palavra dedicação, ela é uma palavra um tanto quanto no original difícil de ser traduzida de forma plena. Se você tem uma Bíblia aí da NVI, como a minha, diz que eles se dedicavam. Se você está usando uma versão Almeida, revista e corrigida, por exemplo, diz que eles perseveravam. Se você está usando a nova versão transformadora, a NVT, diz que eles se dedicavam de coração. Se você tem uma NTLH, diz que eles permaneciam ou continuavam firmes. Está vendo como essa palavra ela é difícil, mas ela nos dá essa ideia de dedicação. Dedicação significa algo que você vai fazer de forma que você vai se esforçar para que aquilo aconteça. Pessoal dos computadores, antigamente, né, a gente tinha as placas de vídeo e a gente queria jogar os joguinhos e muitas vezes não funcionavam, né? E aí nós tínhamos que ter uma placa de vídeo dedicada. O que é isso? Ela se esforçava? Não, significa que ela era exclusiva para aquela função. Ela era dedicada. Então esses cristãos, eles se dedicavam. Tá, ok, que bom, mas eles se dedicavam a quê? E aí nós vamos ver que eles se dedicavam a várias coisas. Por exemplo, a primeira delas, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então eles tinham uma base na qual eles funcionavam. Igreja para esses novos cristãos não era uma histeria coletiva. Não era. Também não era baseado somente em suas emoções. Também não era baseado em uma ignorância teológica. Por quê? Porque eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Dentro daquilo que eles podiam, dentro daquilo que eles conseguiam, eles estavam fundamentados no ensino dos apóstolos.
E olha que eu estou dizendo aqui que esses cristãos, nesse período de tempo aqui em Atos, eles não têm nada do Novo Testamento. Eles ainda não tinham nada. Por quê? Porque eles tinham os próprios apóstolos ali, entre eles. Então hoje, se você quer ouvir o que Pedro fala, é só você ler as cartas de Pedro. Você quer ouvir o que Paulo fala, é só você ler as epístolas de Paulo. Você quer ouvir o que Tiago fala, tem a epístola de Tiago, tem as epístolas de João. Nós também, então, temos a possibilidade de estarmos baseados no ensino dos apóstolos. E essa deve ser a nossa dedicação. Então, a primeira característica de uma igreja extraordinária é que ela é fundamentada na verdade do Evangelho. O Evangelho é o que eles queriam conhecer e era o que eles se dedicavam a aprender. Não era aquele negócio de que, não, eu acho que Jesus é Deus. Não, eu acho que Jesus, ele estava morrendo na cruz. Não, era o fundamento verdadeiro. Então, esses cristãos aqui, eles entendiam de teologia, até porque eles estavam junto com os próprios apóstolos que nos legaram o Novo Testamento. Eles se dedicavam à verdade do Evangelho. Segunda coisa que eles se dedicavam, depois do ensino dos apóstolos, é a comunhão. Outra palavra um tanto quanto complexa de ser traduzida, mas comunhão significa compartilhar, ter algo com alguém. Então eles se identificavam com as pessoas ao seu redor que manifestavam esse evangelho a respeito de Jesus Cristo. Eles compartilhavam uns com os outros a vida de Cristo. E isso para eles era extremamente importante. Como é que eles faziam isso? Nós vamos olhar o livro de Atos, nós vamos ver que eles faziam isso por meio do amor, vocês falaram aqui, e por meio do serviço. Porque o amor é servir. O amor se manifesta no serviço. O versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo, o que ele fez? O que ele fez? Ele deu o seu Filho. Ele nos serve com o seu Filho, dizendo, aí está agora o perdão dos seus pecados. Então o amor, ele se manifesta por meio do serviço. Então eles estavam juntos, se dedicando à comunhão. Eles encontravam tempo para estar juntos uns com os outros, para se reunirem. Eles desenvolviam relacionamentos saudáveis. Mais do que isso, diz que além do ensino e da comunhão, eles se reuniam para partir o pão e para as orações. Esse partir o pão, ele tem a ver com a ceia, o momento da ceia. Porque se não for a ceia, não, eles partiam o pão significa as refeições. Seria redundante, porque lá no versículo 46 diz que eles também se reuniam para fazer as refeições. Então esse partir o pão é o mesmo termo que Paulo vai usar em 1 Coríntios 11, a respeito da ceia. Então nós temos bastante segurança aqui, de que o que está sendo dito aqui é a respeito da ceia do Senhor. O que eles queriam quando eles se reuniam para o partir do pão e as orações? Eles tinham vontade, desejo, eles se dedicavam a entender o que Deus estava conduzindo. Eles não queriam uma igreja conduzida por homens, eles não queriam uma força coletiva que fosse feita por eles mesmos, eles paravam para entender, Deus, qual é a tua direção? Queremos aqui estar sendo dirigidos por você. A base aqui é que eles buscavam entender o poder de Deus, não o seu próprio poder. Eles não queriam ser eles uma igreja famosa e poderosa, mas antes que Deus fosse poderoso neles. Isso era central nessa igreja. Então olha quanto eles se dedicavam, ou seja, eles se esforçavam no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma igreja que estava constantemente sendo levada a exercer o seu papel como uma unidade. Por que nós não conseguimos isso hoje? Qual é a nossa dificuldade com isso hoje? Eu não tenho tempo. Minha semana é uma correria. Meu trabalho não me deixa.
Eu tenho uma agenda comigo, uma agenda com a minha esposa, uma agenda com meus filhos, uma agenda com não sei quem, e olha, fazer essa agenda sincronizar é uma correria maluca. Então nós não conseguimos, porque eu tenho outros afazeres, eu tenho outras coisas, e nós, na verdade, vamos nos tornando cada vez mais individualistas, porque nós vamos nos fechando nesse mundinho que a gente constrói, e a gente tem perdido esse grande benefício que é comunhão. Nós adoramos ir para a nossa casa, nós adoramos ligar a nossa televisão e maratonar uma série. Abrir um dos streamings de filmes e séries que nós temos e ficar lá vegetando, olhando aquilo. Ou o nosso celular, nós abrimos as nossas redes sociais e nós vamos rolando a tela. E nós vamos gastando o nosso tempo naquilo. E de repente você vê e diz, nossa, já passou tanto tempo, puxa, olha só. E aí você diz, nossa, eu não tenho tempo mesmo, eu estou na correria. Porque nós nos dedicamos a outras coisas, e não ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Nós já lutamos ferrenhamente para ter um tempinho para frequentar um grupo célula durante a semana. E aquilo às vezes é o que nós conseguimos fazer. Isso quando não temos nada além para fazer. Se ameaçar chover, já não vai dar, né? Já manda lá no grupo lá, galera, eu vi lá uma nuvem preta surgindo no horizonte, não sei se é fumaça ou tempestade, por via das dúvidas, acho melhor cancelar o grupo. Né? Não, hoje está difícil, está complicado, então vou ligar lá para a galera, vou dizer, hoje não vai rolar. E nós não vamos tendo tempo para mais nada. E ninguém nos acorda, ninguém nos chama atenção, porque nós vamos cada vez mais nos afundando no mundo que criamos para nós mesmos. Hoje em dia, nós temos uma indústria da construção civil, que constrói prédios e apartamentos e tudo mais, cada vez menores e reduzidos. Hoje você tem prédios que não dá para ter realmente comunhão, porque se tiver mais do que 3 pessoas lá dentro, já não cabe. Não tem sala, não tem cozinha, não tem mesa para fazermos as refeições juntos. Aí eu fico pensando, será que é uma tendência que a indústria da construção civil está nos legando? E ela está dizendo assim, vocês não podem ter tempo juntos como família? Mas onde é que a gente vai sentar para comer alguma coisa? Não, senta na frente da televisão, já aproveita, já maratona aquela série, já olha aquele vídeo do YouTube, já vai fazer alguma coisa ali, né? E nós somos cada vez mais incentivados a fazermos coisas sem a presença dos nossos familiares. Ou será que nós temos tido um estilo de vida tão individualista que a indústria da construção civil olha e diz, para que construir um lugar para mesa nesse apartamento, o pessoal nem vai comer mesmo? Vamos aproveitar o espaço, vamos fazer uma coisa diferente. Então nós não sabemos qual é a causa, né? Mas de alguma forma nós temos realmente perdido a possibilidade de ouvir a respeito da palavra do Senhor, mas principalmente de ter comunhão, partir o pão e oração com os nossos irmãos. E aí a gente acha que domingo, 2 horinhas, está tranquilo. Não, daí está tranquilo, beleza, a gente vai lá, começa às 7, termina às 21, está tudo certinho, eu vou lá, bato meu cartão ponto no domingo, digo para Deus que eu fiz a minha obrigação. Mas não me parece ser isso que esses caras faziam. Principalmente por essa incômoda palavra que começa, eles se dedicavam. Eles queriam que isso acontecesse. Eles tinham um desejo disso. Uma igreja impressionante, então, ela começa com um desejo forte e um sincronismo em que eles se tornam uma unidade.
E eles não vêm aqui para ter uma descarga emocional, para dizer, ufa, agora sim, vou ter uma boa semana. Eles não vêm aqui para uma sessão de descarrego, onde eles vão fazer as coisas, agora sim eu saio descarregado para enfrentar a semana. Não, não, não. Eles estudavam a palavra e eles tinham um tempo considerável junto uns com os outros. Então, uma igreja vibrante, ela começa com cristãos que separam tempo e se dedicam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Não interessa o tamanho da nossa igreja, não interessa o conforto do nosso prédio, não interessa se as nossas cadeiras são muito confortáveis ou não, não interessa se o nosso louvor é bonito, emocionante, não interessa se o pregador é um bom pregador, mas se nós não tivermos dedicação ao ensino, à comunhão e ao partir do pão e às orações, jamais seremos uma igreja impressionante. E não interessa se nós formos 2.000 pessoas fazendo isso ou se nós somos 10. Se não houver dedicação ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações, nunca seremos uma igreja impressionante. Eles se dedicavam a isso. Mas, continua o texto, no versículo 43, diz que todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Havia um elemento aqui que eu chamo de o sobrenatural acontecendo. Havia um elemento celestial sendo experimentado. E para e olha bem, porque há uma palavra incômoda também, que começa com todos estavam cheios do Espírito. Não era para alguns, ou melhor, desculpa, todos estavam cheios de temor, desculpem. Não era uma coisa para alguns. Ah, não, às vezes a gente escolhe alguns para serem mais temerosos. É o pastor, o líder do ministério, o facilitador do grupo pequeno, o líder. Esses aí tem que ser temerosos assim, muito. Nós nem tanto. Né? Porque às vezes as pessoas até se assustam quando você conta uma piada, ou você fala coisa engraçada, ou você é sarcástico em alguma coisa, e o pessoal diz assim, mas o pastor fazendo isso? Você tinha que se admirar de qualquer cristão, então, fazendo isso. Porque ninguém é mais do que ninguém. Aqui diz que todos estavam cheios do temor. Já que eles se dedicavam a estarem juntos, todos eles estavam cheios de temor. E temor é uma palavra um tanto quanto difícil também para traduzir, porque a ideia, então eles tinham medo, não é isso, mas havia uma reverência, havia um respeito enorme, havia algo que os levava a uma reflexão um pouco maior. Todos estavam cheios de temor. E aí, quando todos estavam cheios de temor, o que acontecia? Muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos que estavam entre eles. Eles experimentavam esse elemento. E aí você diz, mas o que é que eles faziam? Ora, é só você olhar o livro de Atos. Olha quantas pessoas recebiam cura. Ah, mas era por quê? Por causa do poder dos apóstolos? Por causa do temor da igreja. Por causa da dedicação deles estarem juntos. Pelo temor que todos tinham do próprio Senhor, o Senhor permitia que coisas sobrenaturais aconteciam, como hoje ainda acontecem. Nós hoje ainda experimentamos cura, nós ainda experimentamos transformações, nós ainda vemos pessoas que eram dependentes químicas abandonando, nós temos pessoas que têm uma visão complicada da sexualidade, se desligando disso e entendendo o caminho de Deus para elas. Nós temos casamentos que estavam andando para uma destruição e esses casamentos voltam a ter vida, e você diz, mas como que isso pode? Porque o casal é o mesmo, a pessoa é a mesma, o que foi que aconteceu de diferente ali? O poder de Deus. O poder de Deus. Uma igreja que se dedica a estar junto, uma igreja que se dedica ao ensino, à comunhão, a partir do pão e as orações, tem naturalmente a presença manifesta do poder de Deus no seu meio. E se alegra com isso, e se exalta com isso, e percebe que Deus está presente, e isso vai gerando cada vez mais temor entre essas pessoas. E aí veja agora o versículo 44, que diz assim, os que criam
44, 45, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Essa igreja é generosa. Essa igreja, ela olhava para o outro passando um momento de dificuldade, ela olha para o outro passando por uma necessidade, e eles diziam, vem cá, como é que a gente pode te ajudar? Como é que nós podemos andar contigo aqui, nesse momento de dificuldade? Eles esqueceram de traçar uma linha até onde Deus podia chegar. Coisa que nós fazemos. Nós dizemos, até aqui Deus pode vir, a partir daqui é comigo. Não, Deus não pode mover aqui. Existe uma história que diz que na Idade Média, muitos cavaleiros, eles se batizavam, né? Porque eles iam para as cruzadas, enfrentar os mouros, né? Enfrentar os impuros que haviam tomado Jerusalém, e o objetivo das cruzadas era fazer com que Jerusalém voltasse a ficar na mão dos cristãos. Então nós tivemos 12 cruzadas oficialmente, que foi de gente saindo da Europa, indo até Jerusalém para reconquistar a cidade. Conseguiram uma vez só, num período bem curto, mas eles precisavam ser cristãos mesmo. E aí chegava um momento em que esses cavaleiros tinham que se batizar, e reza a lenda, não tem como saber se era verdade isso ou não, quando eles baixavam na água para se batizar, eles erguiam as suas espadas, para que a água não tocasse as espadas. Você ia dizer, claro, eles não queriam que enferrujassem. Não, não é isso. É porque a ideia deles era a seguinte, Deus vai até onde a água for. O que eu faço com minha espada é problema meu. Hoje nós fazemos isso. Hoje nós fazemos isso. A gente se banha na água, o cartão de crédito fica para fora, né? A carteira fica para fora. Deus pode ir até aqui, a partir daqui Deus não pode, né? Ou vou para a água e o meu carro fica para cima. Não, não pode. Ou, enfim, eu não sei o que a gente está dizendo para Deus não mexer, ou que a gente, para nós é mais difícil para Deus mexer. Esses caras aqui disseram, Deus não tem limite para a tua ação no nosso meio. Então, o materialismo não teve poder sobre essa galera aqui. Mas eles não viviam no capitalismo selvagem que nós vivemos, do Smith, que é o que hoje governa o mundo. Eles não tinham tantas parafernálias tecnológicas assim. Não, realmente não. Mas eles já tinham banco, eles já tinham banqueiros, eles já sabiam o que era emprestar dinheiro a juros, eles já sabiam o que era ter colheitas bem ou mal sucedidas, eles já sabiam o que era ter grandes propriedades de terra, eles sabiam o que era ter empregados, mas eles disseram, Deus, não tem limite para tu estar conosco. Então, uma igreja impressionante é uma igreja onde a generosidade ela acontece de uma forma impressionante, impactante, que você mostra para o mundo e o mundo diz, como assim? Como que vocês podem agir desse jeito? E uma igreja impressionante, é generosa. Versículos 46 e 47 diz que todos os dias continuavam a palavra que eu falei lá, do dedicavam-se. No original, a palavra que começa o versículo 46 é a mesma. Olha como é difícil, né? Todos os dias continuavam a reunir-se, ou seja, eles se dedicavam mesmo. No pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eles tinham um forte testemunho para as pessoas de fora. Eles testemunhavam, por isso que as pessoas de fora podiam até não concordar com a fé deles, mas olha ali, e tendo a simpatia de todo o povo. Era uma igreja que o pessoal até podia dizer alguma coisa, dizendo, não concordo com esses caras, Jesus na cruz, ressuscitou, não concordo muito com isso, mas uma coisa eu tenho que admitir, eles são impressionantes. Eles são impressionantes. Eles mantinham um forte testemunho com os de fora,
e eles não ficavam centrados em si mesmos. Porque um grupo que fica centrado em si mesmo é um grupo perigoso. É um grupo que vai tender a uma sociedade secreta. Acontece hoje, por exemplo, na maçonaria. A maçonaria é um grupo extremamente restrito, que está extremamente disposto a estar juntos, se dedicando. É um grupo que faz reuniões, e que essas reuniões acontecem em locais, mas é um grupo muito seleto. Eles não têm o objetivo de expandir-se, mas eles se ajudam mutuamente. Esses caras são diferentes dessas sociedades secretas. Eles querem crescer. E por terem esse objetivo e terem esse testemunho forte, o Senhor acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. É uma igreja impressionante. Quando eu olho para esse texto, algumas verdades que eu sou obrigado a olhar e dizer, puxa, tem alguma coisa errada com a nossa sociedade atualmente. Tem alguma coisa errada com a nossa igreja atualmente. Porque o que eles estão dizendo aqui é muito difícil de ser alcançado hoje. Nós temos, como eu falei, igrejas barulhentas, igrejas grandes, igrejas pequenas, em locais confortáveis, em lugares não tão confortáveis, como a garagem de algumas casas. Nós temos igrejas com poltronas extremamente confortáveis, cadeiras mais ou menos, bancos. Nós temos igrejas com louvor, igrejas sem louvor, mas por que nós não conseguimos ser uma igreja impressionante como essa de Atos? E algumas coisas que eu tiro para nós como exemplo é, primeiro, uma vida baseada em entretenimento como a que nós estamos tentando ter, por meio de vídeos, por meio de redes sociais, não vai resolver o vazio dos nossos relacionamentos. Se nós não vivermos uma vida com relacionamentos significativos e profundos, que é o que eles tinham aqui, nós vamos continuar desse jeito. E você vai dizer assim, tá, mas baseado em quê? Baseado no resultado que nós estamos tendo da sociedade. Nunca tivemos uma sociedade que está mentalmente tão doente como a que nós estamos experimentando agora. Nós viemos de uma sociedade que já tentou achar que era nas guerras e nas conquistas que venceria. Então nós tínhamos gente que se formava no exército, você tinha lá os espartanos que cresciam no meio de uma cultura totalmente bélica, e eles queriam matar, e era isso que eles faziam, e não resolveu. Nós tínhamos os atenienses tentando ter uma sociedade totalmente culta e tudo mais, também não deu certo. Nós tivemos sociedades baseadas em uma escuridão completa a respeito de conhecimento, nós estamos nos abrindo. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde tudo é entretenimento. Nós estamos anestesiados e queremos cada vez mais entretenimento. É por isso que nós temos tantas redes sociais, é por isso que nós temos tantos streamings de televisão, de filme, disso e daquilo, e nós estamos cada vez mais doentes, porque estamos nos fechando nesse mundinho. Não estamos mais vivendo nada. Vivemos para nós mesmos, para as nossas coisas. Outra coisa é que viver para acumular bens e acabar se isolando por causa disso também é um perigo enorme. Também é um perigo enorme. E é o que às vezes nós estamos fazendo. Nós deixamos coisas edificantes e estamos abandonando as coisas mais valiosas, como, por exemplo, um jantar de família, um almoço de família, um momento em que eu possa sentar e eu possa tirar o celular da minha frente, ou da frente da minha esposa, da frente do meu filho, e dizer, e aí, como é que você está? Quais são os teus maiores anseios? O que está te incomodando? Por que você está assim? Nós temos medo de responder, nós perdemos a capacidade de nos envolver nisso, então fica mais fácil mantermos as coisas desse jeito. Nós achamos muito radical se envolver em uma coisa espiritual. Não, ir na igreja é perigoso. Eles talvez vão fazer uma lavagem cerebral na gente. Eles vão falar a respeito de alguma coisa religiosa. A Bíblia é um livro que nos leva a uma alienação, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso.
Pelo menos se você conversa com pessoas aí fora, é que eu escuto. Não, igreja, não, tá louco, é perigosíssimo. Ao mesmo tempo, nos abrimos para todo tipo de rede social e achamos que está tudo beleza. Permitimos que nossos filhos sejam mergulhados em um monte de coisa que nós sequer imaginamos os valores que eles estão comprando, vendo e reproduzindo, e nós achamos que está tudo legal. Mas ler a Bíblia é perigosíssimo. Vai nos tornar alienados. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. E muitas vezes nós temos recebido dados da sociedade aí fora, de que nós estamos doentes. Emocionalmente, nós estamos doentes mentalmente, nós estamos doentes profissionalmente. A ponto de hoje a própria sociedade está se discutindo, dizendo o que faremos com esses jovens que agora vieram numa formatação completamente diferente. Empresas se perguntando como é que nós vamos manter os funcionários que estão chegando agora. Porque uma vez a gente até tinha substitutos muito bons da geração X, né? Os boomers saíram, a geração X chegou, a geração Y tal, mas daqui a 20 anos as empresas só terão geração Z. E aí? Não vai dar para substituir. Por quê? Porque nós vamos estar velhos demais para estarmos no campo de trabalho. E como é que essas empresas subsistirão? Como é que elas vão trabalhar? Então hoje há uma conversa social absurdamente grande, tentando entender o que é que essa geração que nós estamos agora deixando o mundo para elas, o que nós vamos fazer com elas? E é por isso que eu digo que nós estamos tomando o rumo errado. Por quê? Porque o resultado que nós temos tido é que as coisas estão cada vez mais doentias, cada vez mais complexas. Como é que nós vamos mudar isso? Como é que como igreja a gente pode fazer o papel dessa igreja aqui de Atos, que era impressionante? Primeiro, as distrações do mundo não são a resposta para a tua vida. Elas não vão te dar significado. Elas não vão te ajudar a encontrar o significado pleno da tua vida. Elas não vão te ajudar a desfrutar de forma plena de todas as coisas. Então, essas distrações do mundo não são a resposta. Ah, mas eu posso ter? Claro que eu posso. Posso ter uma televisão? Claro que eu posso. Posso ler um livro? Pode. Posso assistir uma série? Pode. Pode ver um filme? Claro que pode. Mas saiba que não é ali que está a resposta. Então, limite o teu tempo nesse tipo de coisa. Segunda coisa é que nós vivemos em uma sociedade que fala muito sobre amor, mas não é amor. Nós vemos uma sociedade que fala muito sobre romance. Romance, aquela coisa linda, aquela coisa apaixonante, mas amor é muito mais profundo que isso. Então eu tenho que te dizer, não confunda amor com romance. Romance não vai te levar muito longe, não. Amor, sim. Mas amor precisa ser integral, amor precisa ser sacrificial, amor precisa ser uma decisão. Porque romance acaba. Mas Paulo fala em 1 Coríntios 13, o amor jamais acaba. Então nós temos que entender isso. Romance não é suficiente. O amor ele tem que ser radical. Amar só alguns também não é a solução, porque a gente diz, não, mas eu já amo. Quem que você ama? Eu amo a minha esposa, eu amo a minha mãe, eu amo minha irmã, né? E fica mais ou menos por aí. Mas Jesus quebrou isso, porque em Mateus capítulo 5, versículo 46, ele disse que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Não basta amar só os que estão ao teu redor. Você tem que amar realmente todo mundo, porque quando eu olho para alguém ali fora, e eu amo ela, aí sim eu vou me preocupar o suficientemente com ela, dizendo, eu preciso te apresentar a Jesus. Eu preciso te mostrar um caminho diferente do qual você está arrumando. E é por isso que eles tinham a boa simpatia do povo, e diariamente lhes iam sendo acrescentados os que iam sendo salvos. A igreja que para de evangelizar, ela diz assim, não, já está gostoso aqui dentro, está bom, vamos ficar só nós aqui? Vamos fechar a porta ali, não vamos deixar o mundo entrar?
não é suficiente. Cristianismo, ele também é vivido no coletivo. Hoje nós vivemos uma sociedade do individualismo. Nós vivemos uma sociedade do individualismo de tal forma que eu digo assim, puxa, eu não preciso de uma igreja. Por que você não precisa de uma igreja? Não, eu entro agora lá no YouTube e vejo um pregador bom e eu vou escutar o que ele tem a dizer, eu já sou edificado. Tá, que bom. Aí eu entro lá no Spotify e lá no Spotify eu ouço um louvor lá de um grupo de louvor que eu acho muito legal e eu vou escutando e é muito lindo, é muito legal. Tá, ok, vou concordar com isso. Não, mas aí tem também um estudo, um curso, alguma coisa lá que eu escuto em tal canal, em tal coisa, que é muito legal, muito bom. Cristianismo é coletivo, não é individual. Cristianismo tem que ser vivido em grupo. Você pode ser um super cristão, muito gordo teologicamente, né? Bem rechonchudo, bem, né? Mas cristianismo é vivido no dia a dia. Por isso que eles se dedicavam à comunhão. Não basta você ser um cristão gordo teologicamente, sábio, se você não consegue compartilhar a tua vida com pessoas ao teu redor. Não vai adiantar de nada. Mas sabe qual é o maior problema? São os dons. Por mais maravilhoso que você ache que você é, você não recebeu todos os dons. Porque o próprio apóstolo Paulo fala em Efésios e 1 Coríntios, dizendo que Deus deu dons a uns e outros dons a outros, para que por meio do convívio, da comunhão entre eles, esses dons sejam manifestos dentro da igreja. Então você dizer que não, mas eu já sou edificado, escuto um bom louvor lá, eu tenho um bom curso de teologia ali, eu vou dizer, ok, que bom, mas jamais você vai ter todos os dons manifestos se você não viver em um grupo, uma comunidade ou uma igreja. Lamento, não tem como. E não sou eu que digo isso, é a própria Bíblia. Então o cristianismo é coletivo. Nós temos que também perder a mente do cristão consumista. O que é o cristão consumista? É aquele que vai nos lugares para, o que eu vou tirar de bom daquilo? Eu quero tirar uma coisa de bom. O grupo hoje vai ser o quê? Eu quero saber, porque se não for, eu não vou tirar nada de bom, então eu acho que eu não vou. E no domingo vai ter o quê? Porque se não tiver alguma coisa edificante, eu acho que eu não vou. Essa é a mente do cristão consumista. Ele acha que ele vai lá para pegar coisas e nunca que ele está lá para também doar. E aí, por isso que nós chegamos aqui e nós ouvimos o estudo, alguma coisa assim, pegamos nossos filhos e vamos embora. Mas a gente não para dizer, oi, e você aí, Ivan? Como é que foi a tua semana? E esteja preparado porque o Ivan vai compartilhar a semana dele. E vai pedir oração. E de repente ele vai dizer, olha, foi difícil para mim esse momento, aquele momento. E aí você vai pegar o Ivan, você vai sentar aqui e você vai orar com o Ivan antes de ir embora. E talvez você não foi edificado, mas você pode manifestar o teu cristianismo na vida do Ivan, na vida do Samuel, na vida da Karine, na vida de qualquer pessoa. Nós temos um cafezinho lá atrás, até não sei se hoje tem, o Fofo não está aí, hoje não vai ter, ó. O Fofo faltou, viu? Olha o dom de fazer o café. Nosso café lá não é para que você saia daqui, nossa, que cafezinho gostoso, que bom. É justamente para você parar antes da porta, pegar um cafezinho, e alguém encostar em você e vai pegar um cafezinho também e vai dizer, e aí Henrique, fazia tempo que eu não te via, como é que tu tá? E aí, daqui a pouco, nós estamos conversando. E nós vamos manifestando isso. Então, não é para você sair daqui correndo, e não é só para você vir porque você vai ser edificado, mas você vai vir porque Deus vai te usar para edificar outra pessoa. É por isso que estamos aqui. Nós estamos aqui para receber um passe mágico, um sacramento celestial. Nós estamos aqui para manifestar a vida de Cristo uns aos outros. Então nós precisamos perder essa mente do cristão consumista, porque o cristão consumista ele diz assim, não, se não está bom aqui, eu vou consumir em outro lugar. Mas se Deus te colocou aqui, será que Deus é tão retardado assim? Que você, na tua grande sabedoria, vai dizer, Deus, eu estou no lugar errado, eu preciso ir para aquele outro lugar?
eu acho que você tem um problema. Porque não é a mim que você está questionando, é o próprio Deus. Te vira com Ele. Você está dizendo, Deus, olha, eu acho que tu fez um mau trabalho em me colocar aqui. Eu vou para lá, por quê? Porque lá o louvor é mais legal. Porque lá a pregação é mais divertida. Porque lá tem tal coisa. Porque lá a cadeira é melhor. Porque lá é mais perto da minha casa, já ouvi isso. Ah, porque lá eu não... Pô, cara, Deus está fazendo um trabalho muito ruim, hein? Porque Ele só traz pessoas para dentro e daí as pessoas agora têm que começar a procurar o seu lugar. Estranho. Estranho. Então, o cristão consumista, ele tem essa mente, que ele está no lugar errado, ele precisa fazer uma coisa diferente, e ele nunca pensa que ele pode se doar para a vida de alguém. Então, o cristão consumista precisa entender que Deus nos dá dons diferentes, para que todos possam desfrutar desses dons, e você tem dom que outras pessoas não têm. Você é o único dentro desse lugar que Deus te colocou. E ninguém pode te tirar dali, porque é ali que Deus estabeleceu que você deve estar. Nós precisamos exercitar mais. Lucas, volta um pouquinho agora na tua Bíblia, capítulo 9, do versículo 23 ao 24, que diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Negue-se a si mesmo, perca a sua vida, porque só assim nós seremos uma igreja impressionante. Aí nós vamos começar a experimentar o que Deus tem para nós. E aí os versículos de Atos 2, 42 a 49 vão começar a fazer sentido na nossa vida. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é uma igreja impressionante. Se for para viver um cristianismo menos que isso aqui, a gente não devia nem pensar em sair da cama de manhã. Isso aqui é o que nós temos que viver. E isso aqui tem que ser verdade em nossa vida e em nossa comunidade. Por quê? Porque um grupo de cristãos maduros forma uma igreja impressionante. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Tua palavra. Agradecemos o privilégio de termos aqui em nossas mãos a Bíblia, o Novo Testamento, no qual nós lemos essas palavras e vemos uma igreja impressionante. E Deus, queremos imitar essas pessoas. Queremos desfrutar o que eles desfrutavam. Queremos ter aquilo que eles tinham, para que Tu, Senhor, seja manifesto por meio de nós, entre nós e para as pessoas que olharem para nós. E isso vai ser um privilégio. Nos ajuda. Tirem de nós, Pai, essa mente que nós temos de sermos cristãos consumistas, de sermos cristãos que não entendem o Evangelho. Livra-nos, Pai, de olharmos para o mundo e os entretenimentos que esse mundo nos oferece e acharmos que ali encontraremos o significado da nossa vida. Senhor, nos livra de olharmos para isso e gastarmos a nossa vida dessa forma. Queremos o Teu poder em nós. Queremos ter o temor que eles tinham para manifestar a mesma comunidade impressionante que eles manifestavam. Tudo isso entregamos em Tuas mãos. Que Tu nos ajude agora a termos o privilégio de sermos uma igreja impressionante. Não em número, não em quantidade, não em tamanho, mas em manifestação do Teu poder, do Teu amor, da Tua glória e da Tua graça. É isso que ansiamos todos os dias.
Amém.